a nossa aula. Boa noite, meninos. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Já está sendo quase a noite mesmo, que a Natasha está com sono, a Giovana deitada e o Thiago já está deitado também. Está gravando aqui para nós já. Está gravando. Excelente. Então vamos lá. Na semana passada, nós falamos com vocês a respeito da teoria microeconômica, onde nós falamos sobre demanda. Então, na teoria microeconômica, só recapitulando para já iniciarmos a atividade, o conteúdo sobre a oferta. O que se trabalha na teoria microeconômica? Basicamente, a questão do comportamento dos agentes econômicos. Empresas, famílias, pessoas, né? Famílias e pessoas, e o órgão regulador, que é, no caso, o governo, que faz aí, né, a organização, através das leis, que regem todo o nosso sistema econômico. E quando nós iniciamos a teoria microeconômica, nós vamos trabalhar diretamente neste nosso conteúdo, formação de preço em mercados competitivos, onde nós temos muitos compradores e muitos vendedores. Por que esta iniciativa? Porque este início, para entendermos muito bem como que o preço ele vai fazer com que a demanda dos consumidores e a oferta de quem produz, de quem está produzindo para vender, como que ele funciona neste mercado. E nós temos aí, então, na aula de hoje, vamos trabalhar sobre a oferta. E quando nós falamos de oferta, a nossa visão, nesse momento, tem que ser voltada para o produtor, tem que ser voltada para o empresário que está ofertando algo no mercado. Ou também aquela pessoa que está ofertando a sua mão de obra. Nós não trabalhamos neste ponto a demanda. Então, para o nosso entendimento ficar mais fácil, e para a gente trabalhar esse conteúdo, o que nós vamos fazer? A visão. Qual que é a visão aqui agora? A visão é do empresário. A visão é do produtor. É aquela pessoa que produz para vender no mercado. Então, nós vamos analisar cada etapa muito detalhado, igual fizemos na aula passada. E ao final desta aula, nós iremos também corrigir o exercício que nós já passamos para vocês sobre oferta. Eu vou colocar aqui agora, então, na tela para nós o conteúdo que você já tem, e eu passei novamente para vocês, sobre a nossa aula de hoje. Vocês estão vendo aí o material? Dá para mim, joinha. Natasha? Isso, muito bom, Thiago. Isso. Giovana? Tudo ok. Giovana? Joinha? Tô vendo sim. Ótimo. Então vamos lá. Então o que nós vamos falar sobre hoje? O que eu vou falar hoje? Oferta de mercado. Então vamos entender o seguinte. O que é oferta de mercado? Nós podemos conceituar a oferta de mercado como se nós pensarmos o seguinte. O Thiago, a Natasha e a Giovana, elas têm uma produção de um produto qualquer e vocês querem colocar esse produto no mercado. Então, vamos pensar bem. Quanto maior for o preço deste produto, maior será a quantidade que vocês querem ofertar. Esquece a questão da demanda aqui agora, a oferta. Tá? É só oferta. O preço aumentou, vocês vão querer colocar mais produto para vender. Por quê? Porque vocês vão querer vender mais e automaticamente obter mais lucro. Essa é a função da oferta de mercado. Portanto, quando o preço está muito baixo, desestimula os produtores a colocar produto no mercado. Por quê? Porque eles não vão aí conseguir maiores lucros e assim sucessivamente. Este é o ponto básico para que nós possamos entender a oferta de mercado. Vai chegar um momento que a oferta de mercado, se o preço for tão baixo, muitos produtores vão sair do mercado. Porque pode acontecer do custo da produção, o custo dos fatores produtivos ser maior do que o lucro
do produto de vocês. Então, nós temos aqui uma definição. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui vocês mais de lado, que tá... Eu vou diminuir um pouquinho aqui o documento. Só um minutinho. Visualizar em tamanho normal. É isso. Aí ficou bom. Vou ter que colocar meu óculos. Então, uma definição de oferta. Pode-se conceituar oferta como as várias quantidades que os produtores desejam oferecer ao mercado em determinado período de tempo. Então, vamos lembrar, o que é determinado período de tempo? Pode ser por uma semana, pode ser por quinzena, pode ser por mês, pode ser por 2 meses, ou seja, o tempo que vai se oferecer determinado produto. É igual a demanda nessas questões, né? Por período de tempo. Só que, assim como na demanda existem alguns fatores que afetam a demanda, nós também temos alguns fatores que afetam a oferta. E nós vamos estudá-los daqui a pouco. Vocês lembram que lá, quando falamos sobre demanda, nós tínhamos uma relação inversa entre preço e quantidade. Lembrando, preço fica na vertical, quantidade na horizontal. E quando trabalhávamos lá na demanda, eu falei com vocês, quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Agora, falando de oferta, quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Então, na oferta, nós temos uma relação direta entre preço e quantidade. Preço alto, mais produto sendo oferecido. Preço baixo, menos produtos sendo oferecidos. Ótimo. Eu trouxe aqui embaixo para vocês uma escala de oferta. Quando nós temos o quadro assim, pessoal, veja, nós temos um quadro. Esse é um quadro. De um lado o preço, do outro quantidade. Isso é a escala. O gráfico é outra definição. Este é um gráfico que nós vamos trabalhar daqui a pouco com ele. Só para vocês entenderem o seguinte, olha. Vamos perceber, esse é o preço, esta é a quantidade ofertada. Vocês percebem, quanto maior for o preço, quanto mais o preço for aumentando, maior a quantidade sendo ofertada. Por quê? Porque é benéfico para quem produzir um preço maior para vender mais e até vender, né, obtendo mais lucro. Então vamos lá, até aqui tranquilo? Mãozinha. Oferta individual. Um determinado bem ou serviço, então nós temos que a oferta ela pode ser um produto físico ou pode ser uma prestação de serviço. Eu posso oferecer ao mercado o meu trabalho. Eu posso oferecer ao mercado o serviço da minha empresa, que é de transporte, que ela não é física, né? O físico é o veículo que faz o transporte, mas o transporte em si, ele não é físico, é um serviço. Então, nós temos o seguinte, a oferta é uma aspiração, um desejo, e não a realização do desejo. Vamos só para explicar bem. A realização do desejo é quando se dá, de fato, a venda. Eu posso querer comprar um veículo e vocês querem oferecer o veículo para mim. Vocês querem oferecer o veículo. Então, veja bem, vocês querem oferecer, vocês têm a intenção de vender o veículo. É um desejo que vocês têm. Agora, esse desejo vai ser realizado a partir do instante que eu compro. Aí sim, a realização do desejo da venda, ela se efetiva através da venda. Então, aqui, ó, para não confundir, nós temos aqui, ó, unidade de tempo, dia, mês, bimestre e semestre. Agora, eu posso vender um bem parcelado. Então tá, não quer dizer que eu vou vender esse bem todo dia para a Natasha. Não, eu vou vender esse bem para a Natasha, vou vender esse produto para o Tiago e vendo também esse produto para a Giovana. Tá? Eu vendi. Agora, a forma de pagar já é uma outra situação que nós também trabalhamos na oferta. Agora, se for um produto que eu ofereço e vocês necessitam dele recorrentemente, vocês vão perceber. Vocês podem comprar todo dia, vocês podem comprar todos os meses, ou vocês podem comprar por bimestre ou por semestre, seja lá o que for. Então, este estudo da demanda,
e da oferta, eles se comparam. Só que na demanda nós temos uma situação diferente de preço e quantidade. E na oferta já é a situação que nós vamos perceber quando trabalharmos lá, na semana que vem, o equilíbrio do mercado. Portanto, se vocês são produtores e têm desejo de vender o produto, a realização só acontece com a efetividade da venda. Eu trouxe aqui para vocês verem outra simulação, outro exemplo de curva de oferta. Vamos lembrar, eu posso ter uma curva de oferta igual a uma reta que tem embaixo aqui, ó. Vocês têm uma reta. Então, essa reta, nesse quadro da oferta, da curva de oferta, é uma reta chamada de curva. Então, percebam, nós temos na vertical preço e na horizontal quantidade. A escala de oferta já oferece para nós. Preço, R$1, a quantidade ofertada será de 10 unidades. Quando o preço passar para R$2, a quantidade ofertada já aumenta mais 5 unidades. E quando o preço é 3, a quantidade ofertada vai aumentando e assim sucessivamente. Até quando, Paulo? Até que se ache o equilíbrio. Até que quando nós vamos ver semana que vem, quer dizer que quando o preço está subindo, meninos, meninas, o preço está subindo muito, quer dizer que eu vou sempre colocar o produto para vender. E vai chegar um momento que o preço vai estar tão alto que eu não vou ter comprador para ele. E é onde nós vamos trabalhar a questão do equilíbrio. Vai chegar um momento que nós vamos perceber assim, o preço subiu muito. Então as pessoas param de comprar. Quando as pessoas param de comprar, o que vai acontecer? Desculpa, o telefone estava ligado. O que vai acontecer? É que as pessoas... Desculpa, o telefone tocou, perdi o raciocínio. Quando o preço sobe muito, as pessoas param de comprar. O que vai acontecer daqui a pouco? O preço vai começar a cair. À medida que o preço começa a cair, vai se mantendo o equilíbrio do mercado. Por isso que é interessante entender. Não quer dizer que todo preço alto será absorvido por alguém. Vocês vão lembrar, semana passada? As pessoas têm que estar capacitadas para comprar. Por isso que o equilíbrio do mercado, ele pode se dar em qualquer situação da curva de equilíbrio de mercado. Então, nesta curva nós temos preço. Ao preço de R$1, 10 quantidades ofertadas. Ao preço de 2, 15. Ao preço de 3, 20. Esse é o gráfico da oferta. Observem que a inclinação da reta ou da curva na oferta, ela é positiva. Porque a cada preço que aumenta, a quantidade vai aumentando, nós temos uma inclinação positiva da curva de oferta. Ao contrário, lá na aula anterior, que nós temos a inclinação da curva negativa da demanda. Tem aqui tranquilo também? Desculpa aí que o telefone tocou aqui, eu me perdi explicando para vocês. Então vamos lá. Beleza, meninos? Obrigado, tá? Qualquer coisinha, qualquer dúvida, é só vocês ligarem os seus áudios e me perguntar, por favor. Quais são os fatores que determinam a demanda? O preço do bem, o preço dos fatores de produção, e nesse aqui nós vamos ficar um tempo maior nele explicando para vocês. Fator de produção. Outra questão que afeta, que determina o preço é a tecnologia. Logicamente que a tecnologia ela veio para otimizar o processo produtivo. Ou seja, eu posso produzir mais quantidades com menor tempo e com menor custo. O preço de outros bens, nós vamos trabalhar aqui os bens relacionados na oferta, os concorrentes, os bens similares, todos eles aí também trabalham nessa situação. A expectativa e gosto também influencia muito, né, a questão das expectativas. E as condições climáticas. Aqui nós temos muitos casos, nós podemos contar para vocês muitos exemplos que nós podemos... Deixa eu desligar aqui o meu WhatsApp. Entender? Porque aí nós vamos fazer o seguinte. Imagina uma geada, numa plantação de milho, de arroz, por exemplo. Imagina uma geada, uma chuva. Imagina um terremoto. Imagina uma enchente.
quando ela destrói parte da produção, o que acontece? Falta produto no mercado, a tendência é o preço aumentar. Porque pela escassez. E a economia trabalha muito a questão também da escassez. Então, vamos analisar cada um deles. Esse conceito agora, essa explicação da oferta, ela fica mais simples um pouco, porque nós entendemos como que funciona a questão lá da demanda. Então, vamos lá. Opa. Oferta e preço do bem. Relação direta entre preço e quantidade. Quanto maior o preço de um bem ou serviço, maior deverá ser a quantidade ofertada. Do mesmo no mercado ou o inverso. Eu queria colocar a tela inteira aqui, eu não estou conseguindo colocar essa tela inteira. Tirar essa parte aqui. Ficou pior. Não, agora deixa. Se o preço de venda alcançado no mercado não for suficiente para cobrir o custo de produção, não tem estímulo. Ou seja, já a Seara chegando, se o preço do seu produto ele não cobrir o seu custo, não é interessante oferecer o produto. Por quê? Porque você vai ter prejuízo. Você vai fazer um calçado, por exemplo, aí você vai comprar um material para fazer o calçado, vai colocar o preço de venda dele no mercado abaixo do custo, não tem como. Então, tem uma relação direta quanto isso aí. Nós temos que obter o seguinte, toda análise do comportamento de quem produz alguma coisa, de quem oferta alguma coisa, ele tem que relacionar custo de produção, custo da distribuição, a questão aí da logística, e, logicamente, tem que ter a margem de lucro, tem que receber o valor além daquilo que ele produz. As empresas têm as suas despesas operacionais, funcionários, impostos, de repente algumas pagam aluguel, tem a questão da energia, várias despesas, vários custos nós temos dentro da empresa, que o produto ele tem que estar muito bem definido, muito bem determinado para cobrir todos estes custos e despesas e assim o produtor também obter o seu lucro. Então, lembrando, a oferta ela tem relação direta entre preço e quantidade. A oferta e os preços dos fatores de produção. Cadê a Jaciara? Tinha chegado, Jaciara? Já tinha entrado aqui. Oi. Ah, cadê você? Estou aqui. Ah, então tá jóia. Beleza pura. Oferta e o preço dos fatores de produção. Pessoal, quais são os fatores de produção? Nós não podemos esquecer, não. Nós temos 5 fatores de produção que fazem parte integrante de todo o processo produtivo. Primeiro, nós temos lá a terra onde ficam as edificações, onde se extrai minério, onde se extrai petróleo, onde se extrai diversas pedras, onde se produz, onde se planta. Nós temos a mão de obra para fazer tudo isso funcionar. Nós temos máquinas e equipamentos, e o custo de uma máquina e equipamento, dependendo da máquina, é altíssimo. Vem a tecnologia e a gestão empresarial. Então, esses fatores de produção, esses 5 fatores de produção, nós tínhamos 3, né? Vocês lembram que eu falei com vocês? Antes da Revolução Industrial, eram 3. Terra, mão de obra e os equipamentos, máquinas e equipamentos. Depois da Revolução Industrial, e ao longo do tempo, aí foram incorporadas a tecnologia e, mais recentemente, a gestão. Por que gestão? Para que possa o gestor, o administrador, perceber que a otimização desses fatores ela tem que ser uma constante. Uma constante. Porque nós vivemos num mundo aí de concorrência enorme, um mercado muito competitivo, e esse gestor tem que estar atento à questão da compra, da logística, de perceber o concorrente, de analisar mercados,
de perceber como que está hoje a questão, por exemplo, desse momento que vivemos, da taxa de juros, da taxa de inflação, uma briga comercial entre o Brasil e outros países, ou entre a China e os Estados Unidos, que agora ficou mais latente ainda. Todos esses fatores, esses não são fatores de produção, mas são fatores externos que influenciam. Então, o bom gestor, o bom administrador é aquele que tem essa visão holística, aquele que percebe o que está acontecendo à sua volta, para que sim, aí ele possa comprar um produto melhor, com preço mais baixo, dependendo, comprar em quantidade maior, se for o caso, para ter um preço menor, e assim ele conseguir, né, margem de lucro para o seu produto. Então, a quantidade de um determinado bem que o produtor individual deseja oferecer depende do preço dos fatores de produção. O valor pago pelos fatores de produção é que determina o custo. Nós estamos falando agora para vocês. Eu posso pegar vocês podem pegar várias empresas que produzem o mesmo produto, mas que eles podem ter processos produtivos diferentes. Uma empresa pode ser muito mais produtiva do que outra. Uma empresa ela pode trabalhar o mesmo produto, mas ela tem uma eficiência produtiva maior do que outra. Por quê? Porque ela vai perceber a questão da redução do custo, de todas essas análises, de todos esses contextos que nós estamos falando. Portanto, quanto maior a queda no preço dos fatores de produção, olha que interessante, quanto maior a queda no preço dos fatores de produção, menor o custo e maior o lucro. É óbvio, né? Esse entendimento é óbvio, mas nós podemos pensar o seguinte, existem muitos gestores e muitos empresários, pequenos e microempresários, que muitas das vezes não têm uma visão mais ampla de uma situação tão simples. Então, se nós tivermos aumento no lucro, o que vai acontecer? Vai estimular a produzir mais e ofertar mais produtos no mercado. Então, os fatores de produção, como falei para vocês no início, eles são, vamos pensar assim, a cereja do bolo de todo gestor, de todo empresário, de todo gerente da parte produtiva ou de uma empresa, para quê? Para analisar tudo isso. Se eu consigo reduzir o preço dos fatores de produção, se eu conseguir um menor custo, eu vou ter mais lucro. Se eu tiver mais lucro em relação ao que eu estou produzindo, eu vou ter um estímulo maior, eu vou produzir mais. E, consequentemente, eu tenho possibilidade de ofertar mais produtos no mercado. Essa é a síntese, essa é a teoria microeconômica do lado da oferta. Pessoal, joinha para mim, você está tranquilo? Enquanto eu bebo uma aguinha. Ela apareceu agora. A oferta e a tecnologia. Tecnologia. Puxa vida, olha o quanto que a tecnologia ela influencia diretamente o custo de produção. Vocês podem perceber que o avanço tecnológico que nós tivemos aí ao longo das décadas passadas, elas vêm cada vez mais permitindo e oferecendo essas oportunidades às empresas. Para quê? Para que elas possam produzir em grandes quantidades, no menor tempo, com menor custo e obtendo maior lucratividade. Então, a tecnologia, ela é muito interessante. Ela veio para melhorar essa otimização de todo o processo produtivo. Tanto na questão dos fatores produtivos, otimizando, né, a utilização deles. A tecnologia veio trazer mais conforto e até mais produtividade na questão da operacionalidade.
E nós temos a tecnologia, a questão dos computadores, dos softwares que nós temos, dos programas, que facilitam muito mais, né, o desenho de uma máquina, vamos pensar assim, um relatório bem definido, bem detalhado. Eu imaginar antigamente, quando as pessoas não tinham computador, não tinham tecnologia nas mãos, e fazia todo o processo manual. Eu quando comecei a trabalhar, nos meus 17 anos de idade, aqui na siderúrgica onde eu moro, era aquela máquina de datilografia. Então, todos os relatórios faziam por ali. Aos poucos, o que foi depois chegando os computadores aqui para a gente? Eu não sou tão velho assim, não, mas é que eu comecei muito novo. A gente ia fazer os relatórios semanais, eu fazia planilhas, todas as planilhas datilografando. Hoje não. Hoje você já lança ali um documento, já lança o produto, a quantidade de produto, o seu custo, e daí a pouco o relatório está pronto. Então, e tudo isso facilitou. Então, a oferta e a tecnologia também têm relação direta. Porque os avanços tecnológicos, eles vieram permitir isso para todos nós. Exemplo, uma nova máquina, ela pode gerar maior produção por unidade de tempo. Vamos pensar assim, se vocês estivessem fazendo qualquer tipo de produto e demorasse aí uma semana para fazer um produto qualquer. Hoje a máquina chegou, ela em uma semana, ela colocou 100 vezes mais, ou seja, o que as pessoas faziam numa semana, ela faz aí em meio-dia, exemplo. Então, oferece maior oferta dos produtos no mercado, com menores custos, obtendo maiores lucros. Então, vamos pensar assim, essas relações que nós temos, dos fatores que determinam a demanda, é basicamente que uma coisa puxando a outra. E vamos trabalhar o seguinte, oferta e preço de outros bens. Agora, do lado produtor, vocês são produtores. Então, vamos pensar, o que significa essa oferta e o preço de outros produtos? Você pode perguntar, Paulo, mas ficou meio confuso, então vamos entender. A oferta de um produto pode ser afetada pela variação nos preços de bens substitutos e ou complementares, igual na demanda. Só que lá é para o consumo. Aqui não, aqui é para a oferta. Aqui é para ganhar mais. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo. Imaginemos ali, ó, bens substitutos. Vamos pensar que o milho e a soja são bens substitutos para determinado tipo de produto fim. Vamos pensar que tem o etanol do milho e o etanol da soja. Então, eles são produzidos com os mesmos recursos, a mesma operacionalidade. A maneira que eu produzo o etanol do milho é a mesma coisa que eu produzo o etanol da soja, por exemplo. Ou qualquer outro tipo de produto que envolva os dois produtos. Então, eles podem ser concorrentes. Por que eles podem ser concorrentes? Vou ler para vocês aqui e vou explicar. Aumento no preço do milho gera maior lucro do que a soja. Então, isto na economia é chamado custo de oportunidade. Já explico para vocês. Assim, pode deixar de produzir ou diminuir a produção de soja e aumentar a produção do milho. Então, o que é o custo de oportunidade? O custo de oportunidade é um momento em que eu tenho dois produtos similares, pode ter até mais, tá, pessoal? Mas o exemplo nosso é desses dois produtos similares. Eu tenho dois produtos. Se o preço de um aumenta no mercado, vamos pensar, milho e soja são duas commodities. O que são as commodities? As commodities são produtos que o mercado internacional é que determina o preço dele a nível internacional. Então, se o preço da soja no mercado internacional, vamos pensar assim, está a $100 a saca, vamos dar um exemplo, a tonelada, $100 a saca, fica muito ruim, né? A saca pequena, 50 quilos, $100 a tonelada, mas o preço do milho foi para 150, e eles têm a mesma finalidade, você, como produtor, opa, eu tenho que aproveitar, eu vou produzir mais milho, porque eu vou ganhar mais. Então, o custo de oportunidade é isso. Custo de oportunidade é quando você deixa de produzir um produto ou reduzir a produção dele, porque o preço dele ficou menor
E outro produto, que é substituto, teve um preço majorado, o preço aumentado. Eu vou produzir mais. Então, se o preço do milho e da soja tiveram essas variações, você, como produtor, vai optar por aquele produto que te gera maior lucro. Eu lembro uma vez, o Brasil está produzindo a cana de açúcar, produzia açúcar e produzia o etanol. E a demanda pelo etanol no mundo inteiro aumentou bastante, aumentou muito. A demanda, assim, consideravelmente alta. Logicamente, quanto maior a demanda, maior o preço. E o Brasil sempre dividia a produção de etanol com açúcar para atender mercado interno e atender o mercado externo, para os países que são parceiros do Brasil. O que o Brasil fez? A maioria da produção do Brasil, do açúcar, da cana-de-açúcar, foi para o etanol. Porque naquele momento o preço era mais vantajoso. O Brasil produziu menos açúcar para atender mercado interno e comprou de outro país o açúcar, porque o preço estava mais em conta. Então nós temos essas variações. Isso pode acontecer muitas das vezes. Por que o Brasil não produz aqui no nosso território o trigo e compra da Argentina? É porque lá a produção, ela em grande escala, o preço para nós comprarmos é muito mais barato do que produzir aqui. Olha que interessante, eu poderia produzir aqui, mas eu vou deixar de produzir aqui porque eu posso aproveitar o espaço que eu tenho para produzir um outro produto que eu sou bom para produzir aquele produto e eu tenho mercado para vender. Então, nós podemos perceber isso, tá? Sempre vai existir bens substitutos quando, em algum momento, o preço de um no mercado internacional ou no mercado interno, um preço eleva, você pode fazer essa jogada. Deixa de produzir esse produto, que é o substituto, o concorrente, né? Produz o outro para oferir maior lucro. E temos os bois. Eu vi que abate de gado, lembrei de boi. E temos os bens, eu queria falar bens, falei bois. Os bens complementares, ou seja, maior produção provoca variação no preço de outro bem. Aqui um exemplo simplesinho para vocês entenderem também, assim, ficar mais fácil o entendimento. Aumento no preço da carne. Se o preço da carne aumentar, olha, vai aumentar o abate de gado no mercado nacional ou internacional. Aumentando o abate lá dos bois, das vacas, lá, vai aumentar a oferta de quê? De couro. Então, os bens complementares. Olha, eu sou um produtor de gado. O preço da carne de gado disparou no mercado. E eu preciso, como produtor, se eu tenho muito, quanto mais eu conseguir oferecer o meu produto, para mim é melhor. Porque eu vou ganhar mais. Eu tenho muita demanda para ele. Consequentemente, eu tenho os produtos que fazem parte, né, daquele meu abate do boi, que é o couro, que pode fazer calçado, que pode fazer bolsas, vai fazer cintos, vai fazer diversos tipos de produtos. Então, nós temos essas situações. Devemos ficar muito atentos a essas sazonalidades. Questão da economia, questão da demanda e da oferta, trabalha muito com sazonalidades. São os momentos, são dependendo do inverno, do verão, ou seja, de muita chuva, de muita seca, sempre o mercado ele vai funcionar dessa maneira. É por isso que eu gosto muito de trabalhar essa questão da economia e perceber como isso funciona. Quando vocês forem assistir um jornal, pegar uma revista e ver, está falando de economia, o preço do feijão subiu. Por que será que subiu? Será que foi a geada que aumentou o preço do feijão ou foi a demanda externa do feijão que aumentou? Então, tem todas as variações. Tem um preço de um produto que aumentou muito devido ao quê? Devido ao aumento do dólar. O dólar, nós tivemos aí quase R$6 há pouco tempo. Eu não vi o fechamento de hoje, não sei quanto ficou, mas estava, né, tá lá em cima, estratosférico.
tudo isso tem influência. Porque se o Brasil é um grande exportador, como nós somos, né? Nós somos exportador de agronegócio. Se o Brasil exporta bastante, quanto maior for o câmbio, aí, melhor para nós. Quando estiver 5, 6 reais, quem estiver importando, melhor. Pena que nós estamos vivendo o momento da pandemia, né? Vocês estão percebendo muito bem isso, que a balança comercial brasileira, ela teve, não só no Brasil, né, pessoal? Do mundo inteiro. Ela deu uma grande caída porque os países fecharam. Mas não quer dizer que deixaram de fazer negócios. Ainda fazem negócio, mas se tudo der certinho, daqui a pouco, quando tudo passar, as coisas se normalizarem, né, o Brasil vai ter um mercado muito grande para atingir, assim que consertar a economia nossa interna. Depois eu até quero ver com vocês uma aula nossa aqui, se der tudo certo, a gente trabalhar, talvez depois da aula da semana que vem, quando a gente fechar o equilíbrio de mercado, falar um pouco sobre a economia real, o que está acontecendo aqui no Brasil, o que está acontecendo lá fora, o que a pandemia está provocando aqui para a gente, trabalhar um pouco essa questão local, da nossa cidade, né, da nossa região. É interessante nós fazermos esta análise e colocando a teoria que estamos aprendendo aqui. Meninos e meninas, até aqui, joinha para mim, se está tudo beleza? Vocês têm alguma pergunta para fazer? E a Ciara? E Giovana? Isso, beleza. Então vamos lá. Oferta e expectativa do produtor. O criador, lembrando de novo, o criador de gado acredita no aumento do preço da carne no futuro. Vou lembrar, fazer só uma comparação do passado, né? Na aula passada, quando o consumidor percebia, queria ter aumento de salário, ele gastava agora. Eu vou gastar agora, porque eu vou ter um aumento lá na frente. Vou começar a gastar. Aqui, o que nós temos? O criador de gado, quando ele percebe que lá no futuro vai ter aumento do preço, ele já retém o fornecimento agora para o preço subir. Nós não temos aquela questão, vocês percebem aí nos mercados que nós estamos vivenciando, quando falta produto no mercado, o preço sobe. Ô Paulo, mas como que um criador de gado vai saber que o preço lá na frente vai aumentar? São expectativas. Inclusive, são expectativas reais. Nós temos lá na Bolsa de Mercadorias e Futuros, da Ibovespa, chama BMF, tem pessoas que vivem, que ficam o dia inteiro ali trabalhando e analisando essas questões de mercado futuro. Mercado futuro da soja, mercado futuro da carne, mercado futuro da cana. Ou seja, todas as commodities estão no mercado futuro. E se daqui a 3, 4 meses vai ter uma geada muito grande aqui, que vai acabar com o pasto, vai ter uma seca muito grande e não vai ter capim para o gado comer, o proprietário, o produtor de gado já pensa, puxa vida, eu vou ter que comprar muita ração para dar para o meu gado, vou ter que comprar outros tipos de produtos para eles comerem, para não perder a qualidade da carne, para estar bem vistosa, para o mercado comprar. Então, o que eles fazem? Já pensa, se vai aumentar ali, eles trazem já esse preço lá na frente para cá. E o que pode acontecer com isso? Na economia, nós falamos que é uma antecipação inflacionária. É uma inflação que poderia acontecer daqui a 5, 6 meses, que poderia acontecer, não é que vai acontecer. Mas, por esse motivo, por essas análises, quem está produzindo, quem vai oferecer esse tipo de produto no mercado, poxa, ele já quer ganhar, é agora. Ele já quer aumentar o preço, é agora. E nós sabemos que aumento de preço gera inflação. Quanto maior o preço dos produtos no mercado, a possibilidade de inflação é grande. Hoje, na atualidade, nós estamos vivendo um momento ao contrário. Lógico, alguns preços estão subindo, mas a maioria dos produtos estão diminuindo o preço. Por quê? Porque não está tendo demanda. Nós vamos ter a chamada deflação.
daqui a pouco tempo. Por quê? Porque a inflação está diminuindo, está caindo tanto, caindo tanto. Em comparação com períodos anteriores, nós teremos uma deflação. Deflação é queda de preço. E isso pode acontecer, e já está acontecendo, né, em alguns setores aqui no nosso país. Nós tivemos aí um pouco da queda do preço da gasolina, um pouco da queda do preço do álcool. Tendo em vista o quê? Falta de demanda. Mas nós estamos falando de oferta, Paulo. Sim, é porque tem muito produto para ofertar e tem poucas pessoas para comprar. Então, naturalmente, a tendência é isso, do preço ir diminuindo. Então, quando nós pensamos assim, essa questão da expectativa é muito interessante. As expectativas geram variações, estudos muito contundentes na economia. O Copom, né, o Comitê de Política Monetária, nós já falamos lá nas nossas aulas presenciais, que é um grupo de gestores ali do governo federal, Banco Central, da economia, do planejamento, que eles se encontram constantemente, né, estão sempre analisando, mas a reunião do Copom, ela é efetivamente de 45 em 45 dias, é para analisar tudo isso. É para analisar a variação do câmbio, analisar preço de produtos tipo petróleo, para analisar taxa de inflação, para analisar taxa de juros, para analisar mercados, para analisar parceiros, analisar o contexto econômico internacional, para quê? Para que eles possam, aqui dentro do nosso país, definir diretrizes econômicas para tomada de decisão. Porque é gostoso estudar economia, é interessante, dá até vontade de ficar aqui até amanhã falando com vocês, né? Só que não, né, gente? Só que não. Beleza! Portanto, oferta e expectativa do produtor provoca diminuição da oferta atual para aumentar preço. Oferta e clima, né? Nós, basicamente, falando de climas, produtos agrícolas são os que têm maiores influências. As situações climáticas são as que têm as maiores influências, os produtos agrícolas são mais influenciados pelo clima. Vocês podem ver agora, por exemplo, nessa época do frio, grandes plantações aí se perdem, porque não suportam o frio. Aí você tem que colocar os produtores ficam em cima. Quando você tem muita chuva, você tem muita seca. Então, nós temos produtos que são bons para você produzi-los na época da chuva, alguns são bons para produzir na época da seca, alguns são bons para produzir o ano inteiro, vai depender muito do clima. Eu fico observando, quando se analisava aí a questão do vinho, né? Tempos atrás, produzia-se muita uva no sul do Brasil. Opa, por quê? Porque o clima lá é bom, é favorável para a produção de uva. Sai uma uva docinha, com qualidade espetacular, para produzir vinhos tipo exportação. Só que descobriram que no Nordeste também tem um determinado tipo de uva que se encaixa perfeitamente naquele clima árido, semiárido e seco. Então, esses estudos são interessantes. Nós podemos perceber o seguinte, quando o Brasil foi descoberto, olha que coisa interessante. Foi descoberto lá na Bahia. E da Bahia, ao invés de descer aqui para o Sudeste, para o Sul, eles foram para o Norte, para o Nordeste. Foram ali para Maceió, ali, Alagoas, né? Pernambuco, Ceará, Fortaleza. E depois que eles foram descobrindo o Brasil, e vieram para as Minas Gerais, com muita pedra preciosa, com muito ouro. Ali no centro-oeste brasileiro tem muito gado, ali tem muita produção, de muita plantação, né? Ali na região de São Paulo, no sul do Brasil. Aí cada região ela tem ali a sua capacidade de produção de diversos produtos. Por isso que eu falo que o Brasil é um país muito rico. É um país assim, de extensão territorial muito grande e que nós não sabemos explorar o potencial
agrícola, do agronegócio que o Brasil tem, de agregar valor no nosso produto. Então, para vocês entenderem que a facilidade de entendimento da demanda e da oferta, ela parte nesses fatores que determinam cada um deles. E, para finalizar, eu quero perguntar para vocês sobre essas explicações dos fatores que determinam a oferta. Ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa para mim? Está tudo tranquilo, meninos e meninas? Menino e meninas, né? Eu queria fazer uma pergunta. Vamos lá, Natasha. Quando você estava explicando, falando aí da oferta e as expectativas, né? Do produtor. Aí você estava falando da questão da carne, né? Quando o produtor ele sabe que vai ter um aumento, aí ele segura. Aí você falou assim que acho que eu entendi mais ou menos assim, que aí tem como que ele sabe? É como se ele tivesse essas informações, né? Não vou saber explicar direitinho do Mas jeito é que isso. você falou. Estou entendendo. É isso mesmo. Isso é para todos os segmentos? Existe, tipo assim, as pessoas sabem para Isso. todos os segmentos do mercado? Sim, existem pessoas, por exemplo, principalmente essas grandes corporações, grandes empresas, né, que estão totalmente ligadas aí no mercado de futuros, chama BMF, Bolsa de Mercadorias e Mercado de Futuros, que são pessoas que ficam analisando variação de preço dos produtos, das commodities. Quando eu falo de commodity, eu estou falando daquele produto que você, a grosso modo, é o que se planta no chão e você extrai do chão. E no caso do gado não é uma commodity, mas o gado usa muito a commodity, né, que usa ali o capim, usa como é que fala, a ração que você produz ali. Então, todos esses setores, eles são muito bem analisados. Agora, ficou muito senso comum, Natasha, muito senso comum, e a sua pergunta é muito interessante, que o pequeno produtor é aquela questão de seguir a boiada. Então, eles vão também perceber assim, olha, o preço da carne está subindo, vai subir. Por quê? Porque, naturalmente, vamos pensar aqui agora, nós vivemos um momento de pouca chuva e frio. Mas quando começar lá, pouca chuva e frio, já passou o tempo. Mas quando começar lá para outubro, novembro, dezembro, já começa o período de chuva, aquela coisa vai se aumentando no final do ano. Muitas dessas situações, os grandes proprietários, que interferem no pensamento também dos pequenos proprietários, essas expectativas de trazer preço para nós. Você pode perceber assim, de repente você vai no açougue, o preço da carne subiu. Poxa, eu vim ontem comprar a carne que está R$ 24, hoje já está R$ 32, porque alguma visão econômica, alguma expectativa econômica, ela foi apurada aqui e já trouxe essa situação para cá. Aí é um efeito cascata, e se dispara para o mercado todo. Questão do tomate no mercadinho, a questão do feijão no mercadinho, do arroz, da cenoura. Há pouco tempo eu estava vendo que o chuchu chegou quase R$ 7. Chuchu. Por que chegou? É porque, sei lá, se faltou no mercado, pelo amor, chuchu dá em qualquer lugar. Mas que faltou naquele momento para oferecer. Então, essas expectativas, Natasha, é interessante quando você pergunta, são situações criadas, que não estão acontecendo agora, mas que esses gestores, esses analistas econômicos, eles fazem acontecer. Uhum. Respondi a sua pergunta? Sim. Pessoal, também pode deixar aberto aí, pessoal, deixa aberto os seus áudios para a gente discutir alguma coisa, perguntar, pode ficar à vontade. De repente, quando eu falo um pouco da oferta e demanda, pode ser que confunde alguma situação. Fiquem bem à vontade para perguntar, o Paulo, mas o que tem a ver isso com a outra coisa? Olá, Thiago, Graciara, Giovana. Quer perguntar alguma coisa para mim? Não, por enquanto tá tranquilo. Graciara? Eu também estou entendendo tudo. Hã? Não entendi ainda não. Tá tranquilo?
Cadê o vídeo dos seus dois, hein? Tava ficando legal. Tá ficando legal. Continua fazendo. Tem novo aí? Na praça? Oi? Tem vídeo novo na praça? Não, a gente tem processo ainda. Né, Thiago? Giovana, dormiu? Uai, Paulo, até então tá tudo ok. As dúvidas maiores só na hora de fazer atividade mesmo, sabe? Daqui a pouco eu vou corrigir então a atividade de vocês. Tá Então, bom. a lei geral da oferta, posso continuar então? Pode deixar aberto, hein, Thiago? Pode deixar aberto. A lei geral da oferta, o que ela fala então? Assim como nós tivemos lá a lei geral da demanda. Vamos entender a da oferta. A oferta de um produto ou serviço qualquer, em determinado período de tempo, varia na razão direta da variação de preço desse produto ou serviço a partir de um nível de preços tal que seja suficiente para fazer face ao custo de produção do mesmo até o limite superior de pleno emprego. O que é pleno emprego dos fatores de produção? É quando você consegue utilizar todos os fatores produtivos para você fazer o seu produto. A sua capacidade instalada está sendo utilizada, as suas máquinas estão sendo utilizadas, a mão de obra está sendo utilizada, a matéria-prima que você comprou está sendo suficiente. E assim, quando se tornará constante, ainda que os preços em referência possam continuar oscilando, mantidas constantes as demais condições. A grosso modo, o que quer dizer o seguinte, lei geral da oferta. Toda produção, todo produto, ele não pode ter o seu custo maior do que o preço de venda. A partir do instante que você começa a produzir um produto que ele fica maior que o custo dele fica muito alto, desestimula qualquer produtor a fazer isso. Agora, fazendo só um paralelo, demanda e oferta. Nós estudamos a demanda, estudamos a oferta. E na semana que vem nós vamos juntar os dois. Vamos juntar os dois. Aí o entendimento fica maior, fica mais fácil, porque nós vamos ter a relação seguinte, olha, eu tenho muito produto para ofertar, eu tenho muita demanda. Ótimo. Não tem muita demanda, eu tenho muito produto. Beleza. Vai chegar um tempo que quanto mais a demanda for aumentando e a oferta do produto for aumentando, aumentou a demanda, aumentou a oferta, ou pode acontecer o seguinte, ou pode acontecer do preço e aumentando demais, porque a demanda está aumentando muito, ou pode acontecer também de uma demanda excessiva e não ter produto para oferecer. Aí o que pode acontecer? Quando não tem o produto para oferecer, a demanda é muita, o preço aumenta ainda mais. Agora, quando o produto a ser oferecido no mercado é maior do que a demanda, o que vai acontecer? Vai sobrar produto. Se não tiver demanda para aquele produto, o preço vai diminuir. É onde nós vamos trabalhar semana que vem a relação de equilíbrio de mercado. Perfeito, meninos? Tem alguma dúvida para mim? Pode perguntar. Vamos discutir um pouquinho. Se deixar, eu falo muito. Mas assim, Paulo, tem que você repetir a última parte, só para eu anotar? Não entendi. Quando tem muito produto, aí a demanda está pouca, aí o preço cai? Isso. Vamos pensar assim. Ótima pergunta, Jaciara. Se eu tenho muita oferta de produto, eu tenho muita oferta, e a demanda ela não consegue comprar todos os produtos que estão sendo ofertados, vai chegar um ponto que eu vou ter excesso de oferta. Quando eu tenho excesso de oferta, a tendência é que o preço caia. Porque se o preço for começar a caindo, vai chegar um momento que eu vou ter pessoas para comprar. E quando o preço aumenta muito, as pessoas deixam de adquirir esse tipo de produto. É a mesma coisa. Se eu tenho muita demanda e pouca oferta, o que acontece? Aí o preço aumenta. Eu tenho muitas pessoas querendo comprar, tem poucos produtos para oferecer, o preço do produto aumenta. Anotou? Estou anotando aqui. Quer que repete para você?
Nessa última parte, que é muita demanda. Quando você tem pouca quando você tem um excesso de demanda e falta produto para essa demanda, então nós temos escassez de oferta, não tem? Escassez de oferta. O preço vai subir. A tendência é o preço subir. Porque aí tem pessoas que não vão comprar. Aquelas que estão capacitadas para comprar, compram. É a famosa lei da oferta e da demanda no capitalismo. O capitalismo tem muito disso, né? A lei da oferta e da demanda. E Adam Smith, lá no século XVIII, ele falava da mão invisível, né? A mão invisível do mercado. Teve algum de vocês lá que citou nas nossas primeiras aulas. Aquela mão invisível do mercado funciona? Teoricamente, sim. Para um estudo econômico, sim. Mas entendeu-se que somente o mercado sozinho, ele não se equilibra. Por isso que tem que ter forças externas. O que seriam forças externas? Uma regulamentação. Leis que protegem proprietários e leis que protegem consumidores. Que não vou falar semana que vem. Tá bom? Vocês estão aí na mão, vocês estão com o exercício na mão? Esse aqui. Vamos lá, corrigir? Pode começar? Pode. Então vamos lá. Ver se vocês estão fininhos aí. Essa aqui foi a nossa atividade lá, né? A oferta é uma aspiração, um desejo, e não realização do desejo. A realização do desejo se dá pela compra do bem. Verdadeiro. A oferta é uma... Essa é a atividade de qual dia? Do dia 7? Essa foi do dia 30. 30? É do dia 30. Ah, tá, achei aqui. Show? Vamos lá. Achei. Tá. A oferta é uma aspiração, um desejo, e não a realização do desejo. A realização do desejo se dá pela venda do bem. A oferta é uma inspiração, um desejo e não a realização do desejo. Então ficou igual, não ficou? Muito bem. Quanto maior a queda no preço dos fatores de produção, menor será o custo dos mesmos e, consequentemente, maior será o lucro do produtor. O que vocês acham? Verdadeiro? Isso. Abre aí, Thiago. Abre aí, Thiago. Abre você e a Giovana, o áudio. Verdadeiro, né? Quanto maior a queda no preço dos fatores de produção, menor o custo e maior o lucro. A oferta de um produto não pode ser afetada pela variação nos preços dos bens substitutos e ou complementares. Falso. São influenciados. Ela é influenciada. A oferta de um produto é afetada pela variação no preço de outros bens. A oferta de mercado tem relação direta entre preço e quantidade, uma vez que a cada aumento de preço, o produtor está disposto a oferecer mais produto no mercado. Verdadeiro? Verdadeiro. Quanto maior o preço, mais ele quer oferecer. Ótimo, meninos. O valor pago pelos fatores de produção nada tem a ver com a determinação do custo de produção de determinado produto. Falso. Totalmente falso. Tem tudo a ver. O valor pago nos fatores de produção tem tudo a ver com o custo de produção. Falso. Se o preço de venda de determinado produto oferecido no mercado em qualquer segmento não cobrir os custos de produção, o produtor não terá estímulo em oferecer tal produto. Verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro. Se o preço de venda, se não for maior que os custos, não vai querer, não tem estímulo para oferecer, né? Os avanços tecnológicos permitem produzir mais bens com menor custo em menor tempo, sendo um estímulo ao
produtor empresário a obter maior lucratividade? Verdadeiro. Verdadeiro. Um produtor de gado no sul do Brasil, se acreditar que o preço da carne irá subir no curto prazo, poderá reter o fornecimento agora para obter aumento de preço bem antes do prazo. E aí? Marquei verdadeiro. Verdadeiro, é isso mesmo. Eu coloquei curto prazo aqui só para jogar vocês no mato. Um produtor de gado no sul do Brasil, se acreditar que o preço da carne vai subir no curto prazo, quando você fala aqui no Brasil, curto prazo é 1 ano. Até 1 ano, né? Verdadeiro. Penúltima. Se faltar algum produto no mercado atual, a tendência é que seu preço poderá aumentar somente no longo prazo. E aí? Verdadeiro? Se faltar algum produto no mercado atual, agora, a tendência é que o seu preço poderá aumentar somente no longo prazo. Longo prazo não. Longo prazo é que faz ficar errado. Tá? Ela é falsa. Vai aumentar no curto prazo, no médio prazo, no médio e curtíssimo prazo aqui. Tá? Longo prazo não. É questão de expectativa, tá? Expectativa. Vai trazer o preço para agora. Essa é falsa. Para fechar, a análise do comportamento do ofertante deve relacionar custo de produção, distribuição e a receita total a se obter. Verdadeiro? Verdadeiro. A análise do comportamento do ofertante tem que relacionar, falei com vocês, o custo de produção, a distribuição dele, a logística, para obter receita. Perfeito? Meninos e meninas, estou à disposição de vocês para perguntarem alguma coisa, para falar alguma coisa. Saudade de vocês para bater um papo pessoalmente. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí dúvidas sobre o nosso conteúdo, sobre os exercícios, vocês têm meu telefone. Se não quiser falar comigo, fala com a Natasha, passa para mim. A Giovana também tem o meu contato, mas a Natasha é a nossa representante. Você falando com ela que quando eu preciso de alguma coisa, não deixe de perguntar. Perfeito? Semana que vem, eu não vou passar hoje para vocês atividade, não. Semana que vem, nós vamos fechar esse conteúdo, equilíbrio de mercado, oferta e demanda. Eu vou mandar para vocês antecipadamente, alguns gráficos para vocês, para nós fazermos na hora, aqui na nossa aula. Eu vou mandar o modelo, tudo certinho, porque o equilíbrio a gente comenta ele rapidinho, 10, 15 minutinhos. A gente fica aí mais 45 minutos fazendo o exercício para que vocês possam fazer, aí desenhar o gráfico, fazer o lançamento da oferta, lançamento da demanda, estudar excesso de oferta, excesso de demanda, quando o preço cai, quando o preço aumenta, para entendermos aí o fechamento do nosso conteúdo. Tá joia? Ok. Tenham todos uma ótima noite. Sempre um prazer, uma alegria falar com vocês, tá? Se Deus quiser, em breve nós estaremos juntos aí, bater um papão tranquilo. Qualquer dúvida, só chamar aqui. Tchauzinho. Fique com Deus. Obrigada, Paulo. Aí eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Fique com Boa Deus. noite, Tchau, Paulo. gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Alô, Tiagão. Giovana, Jaciara, Natasha. Fique com Deus. Com Deus Tchau. também. Tchau.